Fala galera, hoje vamos começar aqui a segunda aula da desconstrução. Hoje a desconstrução vai ser de crenças, beleza? Esse curso é o SPR, Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, beleza? Não podemos inverter essa ordem. E o que é crença? A crença é tudo aquilo que você crê. Tudo aquilo que você crê vira uma crença em você. O que o Pablo disse? Que todas as crenças, tanto as positivas quanto as negativas, precisam ser testadas. Nós precisamos testar elas para ver se elas viram fato. E se elas viram fato, beleza, ela se torna uma crença positiva. Se ela não vira um fato, ela tem que ser descartada. São chamadas as crenças limitantes, que às vezes a gente vai recebendo ao longo da vida e vai guardando na nossa mente e levando aquilo como se fosse um fato, mas ela não é. Por isso precisa ser testada. A crença, cada um tem sua crença, a crença é única para você, a crença é única para mim, cada um tem sua crença única. Como assim, Rafael, crença única? Você começou uma crença na sua família, né? Seu pai, sua mãe, seus familiares mais próximos, depois com suas amizades, depois com seus mentores, vamos dizer assim, padre ou pastor da igreja que você patrão, né? Foi do lugar que você trabalhou e essas coisas assim. Pessoas que sempre tiveram um cargo acima do seu que foram passando essas crenças para vocês. Mas a gente vai ter que subir o nível, né, das nossas crenças para ver se ela se torna o fato ou não. Mas como assim subir o nível dessa crença, Rafael? O que o Pablo disse? Que a gente tem várias janelas de crenças, várias janelas, que consomem muito nossa energia, o tempo inteiro, né? Tanto que umas nos deixam limitados. E as principais crenças que temos são familiar, religiosa e política. A familiar é a principal, é a primeira que a gente tem, é a maior, é o número maior de crenças que a gente carrega na nossa vida é a familiar, em torno de 76%. Então o que acontece? Todas as regras a gente tem que questionar, porque no caso você aprendeu quando você era criança essa crença com seu pai e sua mãe, e você aprende o quê? Que você não pode questionar eles, que você tem que obedecer. Então ele falou, você obedece e aquela crença vira um fato. Mas não é assim. Hoje você é um adulto, hoje você precisa questionar. Não confrontar, mas questionar, né? No caso, seu pai e sua mãe venham com uma crença que seja deles. Você identificou que é uma crença, você tem que perguntar, mas por que faz isso? Por que faz desse modo? Aqui eu não marquei, mas eu lembro de uma historinha que ele contou lá. E a historinha falava assim, toda vez que a esposa ia fazer um frango, ela cortava a canela do frango e colocava na panela. E ele ficava intrigado com aquilo e falando, o que será? Por que será que ela corta? E um dia ele resolveu perguntar para ela, falou assim, por que você corta a canela do frango? Ela falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe assim, ela corta a canela do frango. Aí ele falou, eu vou ligar para minha sogra, eu vou perguntar. Ele ligou para a sogra dele e perguntou, por que a senhora corta a canela do frango? Ela falou, não sei, minha mãe fazia assim, eu aprendi com ela e continuo fazendo. Ele falou, não é possível, eu vou ligar para a mãe da minha sogra. Ligou para a senhora, por que a senhora corta a canela do frango? Ah, porque quando eu ia fazer o frango lá na minha casa, eu só tinha uma panela e ela era pequena. Eu tinha que cortar a canela para o frango caber dentro da panela. Então, as outras pessoas, sem questionar, fizeram disso uma crença e o tempo inteiro na vida faziam o frango do mesmo jeito, sendo que tinham panelas maiores em casa. Mas era uma crença que vinha carregada de geração em geração. E é mais ou menos assim que funciona com qualquer outra crença, principalmente a familiar. A outra crença é a crença religiosa. A crença religiosa, para você ter uma ideia, é uma das mais difíceis também. Por quê? Só com base na Bíblia, ele trouxe esses números aí, só com base na Bíblia, são 6.000 religiões. E
todas elas acham que estão certas. Mas e aí? Qual que está certa? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essas religiões, tá? E a terceira é a política, né? A gente viu na última eleição aí de presidente, família um brigando com o outro por causa de político. Então são crenças que cada um tem, né? Então tudo tem que ser questionado. Ele deu também um exemplo do pai dele, que o pai dele, né, no tempo dos nossos pais, né, nossos também falava assim, se você tem que estudar, você tem que arrumar um bom emprego, ou você tem que passar no concurso público. Mas hoje em dia, com a era digital, isso mudou. E muita gente está preso nesse passado ainda. Não que você não precise de uma faculdade, depender da área que você vai executar. Mas tem coisas que não precisa. Se você quer ser bem sucedido, você não precisa ter aquela faculdade. A não ser que você, eu quero ser um médico, eu quero ser um veterinário. Você vai ter que fazer sua faculdade. Mas, eu quero ser bem sucedido. Você precisa fazer a faculdade? Hoje em dia não, mudou, muitas coisas mudaram, mas tem pessoas que estão com essa crença enraizada nelas ainda. Então a gente precisa questionar para se tornar um fato. Tornou um fato, beleza. Não tornou, tira ela fora. Toda crença ela é limitante, ela tem um limite. E todo limite da crença é o fato. Então toda crença ela é limitante, todo limite da crença é o fato. Tirou o fato, opa, tá aí, tá jóia. Não tem fato, então descarta ela. Ele deu um exemplo aqui também, o Pablo falou assim, que as pessoas que se movem geograficamente têm mais fato do que qualquer uma das outras pessoas. O que ele quis dizer com isso? Existem pessoas que nunca saíram do seu município. Elas vivem presas na crença da família, daquele ambiente que ela mora, daquela cidade pequena que ela mora, e nunca saiu do município. E com isso ele trouxe um negócio muito legal, que cidade, né, é menor, ela tem limite. O estado já é maior, ele tem divisa. E o país, eles têm fronteiras. Então olha para você ver, cada um é um limite daquela crença ali. O limite da cidade, o limite do estado é a divisa e o limite do país são fronteiras. Ela vai mudando de estágio. E é isso que a gente precisa ir fazendo. Então, o que ele disse aqui também que eu achei muito legal? Tem muitas pessoas que às vezes querem fazer a diferença. Como ele falou, que questiona ele. Querem transbordar, querem ir para outros países, mas a pessoa não conseguiu nem estourar o seu limite de município. Então, quer dizer, a pessoa tem muita crença, já quer ir para outro país, e chega lá, leva um boom. Nossa, tudo diferente. Porque a fase tem que ser devagar, tem que ser de pouco em pouco, você subir nessa fase para você conseguir romper, vamos dizer lá, a fronteira. Então primeiro você tem que se mover, sair do seu bairro, sair da sua cidade, do seu município, depois do seu estado, depois do seu país. Porque às vezes você sai, não que nem todos estão certos, mas a maioria fica meio que assustado com o que vê lá, porque o fato deles, as crenças deles são diferentes. Então por isso a gente precisa ir fazendo por partes, tá? Ele bate na tecla, o Pablo bate na tecla toda hora que toda crença tem que ser questionada e testada. O que ele falou que ele usa para testar essas crenças? Ele usa a natureza. Ele falou que a natureza tem a base lógica, né? Tudo que você for parar para pensar na vida, na nossa vida, tem na natureza. Tudo que acontece na natureza, desde a germinação de um animal ou de uma planta, o crescimento vamos dar um exemplo de uma árvore, o crescimento de uma árvore, a frutificação dessa árvore. O que ele quis dizer? Tipo, uma árvore que ela não dá fruto, ela vira lenha. Então, tipo assim, não tem fruto, vamos cortar e acabou. Então, por isso que a gente tem que dar frutos. A gente precisa frutificar. Fala sobre que todo defensor de crenças, ele não tem resposta. Então, quando você questionar alguém, não é afrontar, tá, gente? É questionar. Afrontar é um pouco de falta de educação, mas questiona por quê? Por quê? E a pessoa vai ter que desenrolar. Se ela não desenrola, é porque
é crença e não tem fato, então tem que ser descartado. Então, hoje, se você é um adulto, você precisa questionar e não ser desrespeitoso com seus pais ou com qualquer outra pessoa, beleza? Então, a ideia é essa, é passar para vocês a questão de crença. E o que a gente vai fazer hoje de tarefa? A tarefa é o seguinte, é listar as crenças vindas dos seus pais da sua religião e de política que você tem. Você vai listar elas, fazer uma lista e do outro lado você vai questionar, colocar a resposta por quê. Aí você coloca a resposta. Com isso você vai ver quais são fatos e quais não tem. Quais não tem você vai eliminar da sua vida. A gente vai destruir elas, beleza? Até a próxima aula. A terceira aula é uma aula muito legal. Fala sobre bloqueios. E amanhã a gente solta ela aí. Abraço.